Bom dia, meu nome é Ubiratã Carlos Machado, o professor aí do site ubiratangel.com. Vocês podem acompanhar o conteúdo também pelo nosso canal no YouTube. E hoje então nós vamos aí para a segunda aula baseada no livro do professor Milton Santos, A Natureza do Espaço, Técnica e Tempo, Razão e Emoção. Primeira aula nós já produzimos, certo? Primeira aula nós já produzimos as técnicas do tempo e o espaço geográfico e hoje nós vamos para a segunda, o espaço, sistemas de objetos, sistemas de ação. Então nós já vimos que o professor Milton Santos passa a entender a geografia, o objeto de estudo da geografia como sendo o espaço. E ele entende que esse espaço é um conjunto aí de sistemas de objetos e sistemas de ações que é indissociável, ou seja, não se separa uma coisa da outra. Para você ter a compreensão do espaço geográfico, você tem que analisar não somente os objetos, mas também os sistemas de ação, né? Então ele vai dizer aí logo no primeiro, no capítulo 2, logo no início, temos aqui o mesmo exercício, não mais em relação à geografia, mas quanto ao espaço geográfico. Então ele vai deixar um pouco de lado a discussão ampla e desgastante sobre o objeto de estudo da geografia e ele vai eleger para si mesmo que o objeto do estudo da geografia é o espaço geográfico. Qual o espaço geográfico? Não é tudo que está no espaço geográfico, mas um conjunto de sistemas de objetos e sistemas de ações ao qual ele vai desenvolver um método para você entender e reconhecer o que está no espaço geográfico, certo? Então vamos lá. Então ele vai falar primeiro dos fixos e dos fluxos. Os elementos fixos, fixados em cada lugar, permitem ações que modificam o próprio lugar. Fluxos novos ou renovados que criam as condições ambientais e condições sociais que redefinem cada lugar. Então, bem simples, não é segredo para nós, questão dos fixos e dos fluxos, mas vamos dar uma olhadinha aí sobre fixos e fluxos. Então, não é segredo, nós podemos, por exemplo, pegar uma ponte como sendo um fixo, certo? E carros como sendo provedores de fluxo. Então, fixos está fixado no lugar, também não tem segredo. Uma ponte é um fixo, né? Pontes de vários tipos, uma hidrelétrica também é um fixo, um supermercado também é um fixo e ela gera um fluxo. Então toda vez que você coloca fixos num determinado lugar, num determinado território, é para ampliar a fluidez desse território. Então não é segredo para nós. Por que se cria uma ponte bonita dessa? Para que os carros possam trafegar com mais fluidez. Quanto maior a fluidez de um território, de um espaço geográfico, maior a sua capacidade de ser produtiva em todos os aspectos. Então não há segredo nisso. Toda a instalação de fixos serve ao aumento de fluxos. Não tem problema nisso, certo? Então lá no capítulo ele vai colocar lá: nossa proposta atual de definição da geografia considera que essa disciplina cabe estudar o conjunto indissociável de sistemas de objeto e sistemas de ação, que formam o espaço. Não se trata de sistemas de objetos nem de sistemas de ações tomados separadamente. Nem tampouco se trata de reviver a proposta, fundada na teoria de sistemas, então moda, segundo o qual todo o espaço consiste em um conjunto de objetos e os caracteres desses objetos e suas interrelações. Então ele não está só falando de uma coisa que está ligada à outra, mas uma coisa que influencia decisivamente a outra. Então não é segredo para nós que o trânsito está diretamente ligado às vias, fixos, certo? Quanto melhores as vias, que são os fixos, melhores as pontes, que são os fixos, maior a fluidez do trânsito, melhor a produtividade da cidade. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo como essa coligação entre fixos e fluxos, sistemas de objetos, sistemas de ação,
acaba mudando a percepção de realidade das pessoas, inclinando elas para um desenvolvimento social A ou um desenvolvimento social B. Nada acontece por acaso. Essas construções, esses fixos e esses fluxos são pensados no sentido de dar direcionamento para a evolução social, em todo o seu sentido. É isso que ele vai colocar. Então ele vai colocar lá embaixo na página. Os objetos não têm realidade filosófica, ou seja, um carro é um carro. Um carro não nasce com uma ideologia. Mas vamos lá. Isto é, não nos permitem o conhecimento se os vemos separados dos sistemas de ação. Então, um carro separado do sistema de ação, ele não é ideológico. Ele não tem uma filosofia, ele não tem um credo, ele não tem uma proposta social. Ele é simplesmente um veículo, um transporte. Mas esse mesmo veículo colocado dentro de um sistema de ações, ele se torna um objeto ideológico, certo? É um objeto que carrega em si ideias, informações, tendências, ideologias. Ele é um objeto político, vamos assim dizer. Se ele é ideológico, ele é político. É esse o ponto nevrálgico aí da teoria do professor Milton Santos. Então vamos lá, de novo, texto do livro. Sistemas de objetos, sistemas de ações interagem. De um lado, os sistemas de objeto condicionam a forma como se dão as ações. Então, os objetos condicionam. O homem atual ele é condicionado a pensar em fluidez apenas por meio de veículos. Na Europa, se pensa em fluidez por meio de transporte público, mas não deixa de ser um veículo. Não deixa, é um veículo coletivo, mas é um veículo ainda. E isso foi introjetado em nós e nós encaramos a realidade dessa forma. Se você vai para o interior, as pessoas não fazem conta de andar a pé. 5, 6 quilômetros, mais antigos andam tranquilo. Para eles não é problema. E claro, isso tem todo um impacto, gente. Depois a gente vai falar em outra aula, em saúde, em visão de mundo, em percepção de realidade. Tudo isso causa impacto. Tudo. Então vamos lá. Sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as ações. De outro lado, o sistema de ações leva à criação de objetos novos ou se realiza sobre objetos pré-existentes. Então as nossas ações, elas estão condicionadas aos objetos que estão disponíveis para nós. Se o sistema me disponibiliza mais carros como forma de transporte individual, o meu condicionamento para enxergar a realidade social é por meio de veículos. Então, isso não é segredo para ninguém. São Paulo se elege prefeitos, como na era do Maluf, que constroem avenidas e pontes. Prefeitos que investem em transporte público são mal vistos. Por quê? Mas a maioria de São Paulo é classe média, classe alta? Não. Mas por quê? Porque o indivíduo pensa a cidade por meio do transporte individual. Inclusive os que não têm transporte individual. Eles veem a cidade dessa forma. Por quê? O sistema de objetos predominante, coligado ali, agindo sistemicamente com o sistema de ações, leva a pessoa a entender a cidade dessa forma. Depois, para você entender a cidade de outra forma, você está preso aos objetos. Então o indivíduo tem o carro, só anda final de semana, a percepção dele é de automóvel, mesmo que ele use transporte público a semana toda. Então esse objeto ele não é um objeto neutro na sociedade, ele é um objeto ideológico. Então todos os carros que nós estamos vendo aqui não são apenas máquinas técnicas, elas são ideológicas. Elas constroem também a forma como as pessoas veem a sociedade e a sua visão de mundo. Ótimo. Então ele vai ter uma discussão aqui sobre os objetos. Ele vai pegar Abraham Moles, vai pegar uma série de filósofos aqui, Baudrillard, para discutir a questão do objeto, certo? E em todas as discussões que ele faz aqui, ele vai chegar na seguinte conclusão. É sempre assim, ele contrapõe um autor, um filósofo com outro, para tirar uma conclusão predominante. Então ele diz assim,
Toda a criação de objetos, toda a criação de objetos responde a condições sociais e técnicas presentes num dado momento histórico. Então, a criação de objetos, ela depende de um momento histórico. Então, o que aquela sociedade pode aceitar agora e o que ela não pode aceitar agora? Em se falando em termos técnicos, em se falando em termos ideológicos. Então, nós podemos dar um exemplo. Agora, a vacina da febre amarela. Então, houve um tempo em que o governo queria distribuir, fazer essa vacina, e houve uma resistência violenta por essa vacina, né? Porque se entendia que era uma violabilidade daquele garantia individual. Se o indivíduo quer ou não tomar a vacina. Passados anos, aí, décadas, hoje as pessoas protestam porque querem tomar a vacina. Então, claro que é uma mudança de contexto histórico. Aquele contexto histórico, com aquelas ideias, com aquelas percepções, diferente do contexto histórico atual, com essas percepções, né? Então tá lá, algumas pessoas adotam a novidade em breve espaço de tempo, enquanto outras não reúnem condições para fazê-lo. Então esse objeto técnico, primeiro, ele tem que cair no gosto popular, vamos assim dizer, mas vamos usar as palavras mais corretas de acordo com o livro. Ele tem que cair na percepção do indivíduo. Então a percepção das pessoas em São Paulo hoje é que cada um tem que ter o direito de ter o seu transporte individual, não que é ônibus lotado. Não, mas vai ter transporte. Não, corredor de ônibus. Não, eu quero ter o direito de andar com o meu carro. Mesmo que a gasolina seja R$4. Por que a gasolina é R$4? Porque a percepção do brasileiro ainda é essa. Mesmo R$4 se anda aqui. Em outros lugares já tinham abandonado os carros faz tempo. É a lei da oferta e procura. Mesmo que aumente o combustível, as pessoas ainda procuram. Há uma diminuição, mas não é significativa. Daí entra isso aí. Mas vamos pegar outro tema aqui. Eles falam que algumas pessoas adotam por uma breve período de tempo. Vamos pegar exemplo do automóvel. Então, automóvel cidade, um objeto técnico que nós já dissemos. Quando ele está dentro do conceito, dentro do sistema de ações, ele é ideológico. Fora do sistema de ações é apenas um objeto técnico. Mas como nós não vamos entender mais o espaço geográfico como um sistema de ações e sistema de objetos separados, você tem que entender no contexto. Então vamos lá. Carro elétrico, emissão zero. Puxa, ótimo. Nós vamos resolver dois problemas. Não precisamos enfrentar o problema ideológico das pessoas em São Paulo quererem o seu transporte individual, e nós vamos ter emissão zero de poluentes. Ótimo, uma proposta inovadora. Mas aí você vai pegar o objeto técnico ainda pertence a algumas corporações, e essas corporações pedem uma quantia muito alta por esse carro elétrico. Esse é o primeiro problema. Então é sistema. Adota uma ideologia, quero continuar com o meu carro, mas não quero poluir o meio ambiente. Ótimo, está aqui a solução. Um objeto chamado carro elétrico. Você pode comprar. Quanto que é esse carro elétrico? É quase o dobro de um carro normal. Não, obrigado, vou continuar poluindo a cidade, certo? Aí você tem as propostas híbridas e tudo, mas o nosso ponto central é aqui, ó. Sistemas de ações. Objeto introduzido em um determinado sistema de ações, ele tem que ter estrutura para ser colocado como objeto central. São Paulo, como as grandes capitais, e nem se fala do Brasil, mas estamos falando só das grandes capitais, não tem estrutura ainda suficiente para receber uma proposta de um objeto chamado carro elétrico. Porque nós temos postos de reabastecimento ainda são muito ínfimos, os prédios ainda não se adaptaram com o sistema de recarga, shoppings ainda estão engatinhando nisso, enquanto na Europa você vê um sistema desse. Quer dizer, uma área pública, né, com vários pontos de reabastecimento. Problema de segurança muito pequeno. Aqui não, além de ter poucos postos, se no nosso país aí se quebra lixeira, orelhões, que são objetos técnicos que servem a maior parte da população carente,
Imagina um posto avançado desse que custa muito mais, um valor muito mais alto do que um telefone público, sendo posto numa área pública, exposto a todo tipo de vandalismo. Não compensa, é bem simples. Na Europa, coisa é diferente. Então, nos Estados Unidos, a mesma coisa. Você tem uma infinidade aí de postos de recarga. Então, esse objeto técnico chamado carro elétrico, ele vai ter uma eficiência diferente para cada espaço onde ele foi introduzido. Então, ele tem carro elétrico é bom? Sim, carro elétrico é bom, mas aí ele depende do sistema de ações. Sistema de ações que também é político, também é ideológico, mas também é estrutural. Mas essa estrutura depende desse conjunto de valores que a sociedade compartilha. Por isso que ele fala do sistema de ações. Ele fala assim, algumas pessoas adotam a novidade em um breve espaço de tempo, enquanto outras reúnem as condições para fazê-lo, ou preferem recusá-la, permanecendo com modelos anteriores. Se cada época cria novos modelos, o seu uso, porém, não é geral. Então, pegando o exemplo do carro elétrico, então pode até adotar um modelo de carro elétrico, ideologicamente falando, politicamente falando, mas o custo para a adoção disso ainda é alto porque falta estrutura. E aí o Milton Santos vai reunir essas categorias. Então ele vai reunir objetos, nós vamos analisar o sistema de ações, então interesses, não interesses, o quanto as pessoas adotam, o quanto não adotam e por aí vai. Certo? Então, ainda continuando aí, se você pegar outro contexto, por exemplo, aqui o Mato Grosso, estradas no Mato Grosso. Então as estradas do Mato Grosso ainda têm dificuldade para adotar o objeto técnico chamado automóvel. Então, como vimos aí, um sedã é um carro perfeitamente adaptado ao meio urbano. Grande, porta-mala, tração dianteira, o motor não precisa ser muito forte, não precisa ter 4x4, algumas coisas de investimento são substituídas, controle de tração, ABS, por aí vai. Porque ele é um objeto perfeitamente integrado ao sistema de ações urbano. Se nós pegarmos esse mesmo sedã e levarmos para uma estrada do Mato Grosso, esse sedã vai ser ainda continua sendo um carro, continua sendo um veículo, um meio de transporte, mas aquele sistema de ações, não favorece ele. E as pessoas também vão recusá-lo ideologicamente, por uma razão simples. Um sedã não aguenta essa situação toda. Então, se um sedã não aguenta, e um carro elétrico? É óbvio que não. Então, cada objeto tem que ser adequado ao seu sistema. Não existe objeto analisado fora de um sistema. Carro elétrico, você não pode dizer simples, puramente ele é eficiente. Depende do seu contexto. Se é um contexto europeu, ótimo, eficiente. Se é um contexto paulistano, médio. Se é um contexto do Mato Grosso, ineficiente. Então isso cabe lembrar. E aí ele vai fazer alusão a vários objetos nesse sentido. Tem uma até aqui muito interessante. Ele fala assim: trata-se de um todo cujos elementos apenas são viáveis em conjunto. Acabamos de falar isso. Carro elétrico só é viável em conjunto. Carro a gasolina só é viável em conjunto. Todo objeto introduzido depende de um contexto para que ele funcione de maneira adequada. Vamos lá. Podemos olhar o ecrã da televisão domiciliar sem nenhuma outra reflexão sobre o sistema em que ele está inserido. Mas não nos podemos beneficiar do que ela nos traz se ao mesmo tempo não houvesse a produção do programa, a estação de emissora de sinais, as torres de sua distribuição e redistribuição. Então veja bem, ele pega um objeto simples, televisão, e ele fala, o objeto técnico isoladamente, ele é atrativo ainda. Olha, você pode ter programa, você pode acessar canais, como um celular também. O exemplo serve. Só que se ele não tiver todo aquele conjunto de sistemas dando suporte ao seu funcionamento, você não consegue tirar daquele objeto técnico a sua potencialidade. O que é uma TV sem energia elétrica? O que é uma TV sem um programa a ser produzido? O que é uma TV sem
redes de transmissão. O que é uma TV? Nada. Ela é simplesmente um objeto fora de contexto. Leva uma televisão para um lugar que não tem luz e você vai perceber isso. Então isso tem que ser claro para nós. Os objetos, eles funcionam em continuidade. E não podemos esquecer também que a TV é um objeto técnico separadamente do seu sistema de ações. Quando esse objeto técnico é introduzido no seu sistema de ações, ninguém tem dúvida de que a TV é um objeto ideológico, político, cultural. Ela tem todas essas características. E aqui, aí ele vai perguntar o que é um objeto geográfico, vai comparar Durkheim, vai comparar outros autores que também trabalharam a questão do objeto e vai chegar na conclusão dele. Ora, a configuração espacial é um dado técnico. De novo, está falando sobre fixos e fluxos, é um técnico. Carro é carro, ponte é ponte, tudo separadamente. Configuração espacial é um dado técnico. Enquanto o espaço geográfico é um dado social. Por que é um dado social? Porque ele reúne não só o objeto técnico, mas as condições, ou seja, o sistema de ações que esse objeto está inserido. Então, de novo, configuração espacial, dado técnico. Se você observar isso, é só técnica. Carro é carro, não tem valor ideológico. Mas quando você coloca no sistema de ações, ele é ideológico. Nenhum objeto é introduzido dentro do sistema de ações sem ter uma finalidade ideológica ou política. É claro que você apreende isso quando você coloca esse objeto no contexto. Então, mesma coisa hoje. Um celular é um objeto técnico. Não tem outra função a não ser fazer ligações, dar acesso à internet, à rede de entretenimento. Mas quando você olha o impacto disso no contexto, você vê que é um objeto ideológico. Separa famílias, é problema de briga entre casais, tem uma série de problemas sociais que o celular causa, que por coincidência são muito benéficos ao sistema, certo? É ideológico. Então isso que a gente tem que compreender. Desculpa. Vamos lá. Então, ele vai falando do sistema de ações nos capítulos seguintes. E ele fala lá, trata-se de formular um sistema de conceitos, jamais um só conceito, que dê conta do todo e das partes em sua interação. Pensamos que a nossa proposta atual de considerar o espaço geográfico como uma soma indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações pode ajudar nesse projeto. Então ele vai discutir toda a realidade da geografia e ele vai dizer, olha, eu não vou entrar nessa discussão, a minha proposta de geografia é essa. Trata-se de reconhecer o valor social dos objetos, mediante o enfoque geográfico. A significação geográfica e o valor geográfico dos objetos vem do papel que pelo fato de estarem em contiguidade, ou seja, estarem ligados uns aos outros, formando uma extensão contínua e sistemicamente interligados, eles desempenham no processo social. Então, todo objeto técnico participa sim da construção social. Ele é ideológico quando reconhecido dentro dos sistemas de ações, certo? Isso tem que estar bem claro para nós. Então ele vai afirmar lá: as ações resultam de necessidades naturais ou criadas. Essas necessidades materiais ou imateriais, econômicas, sociais, culturais, morais, afetivas, é que conduzem os homens a agir e levam a funções. Essas funções, de uma forma ou de outra, vão desembocar nos objetos. Então vamos lá. Nós sabemos que a sociedade tem demandas, necessidades sociais, certo? Exemplo, um jovem que não tem um contexto muito adequado às suas demandas afetivas dentro do lar, o objeto celular oferece um escape para ele muito eficaz. Ele se conecta com o mundo, mas fica isolado fisicamente, né?
oferece sim oportunidades para um aluno ter acesso a uma infinidade de oportunidades, mas também pode ser entendido como uma distração para ele absorver o mínimo que é posto em sala de aula, ali fisicamente, com tecnologia de 100 anos atrás, que é luz e giz. Então se ele está com uma tecnologia super sofisticada na mão, mas dependendo da maneira como ele usar, ele não só perde aquela tecnologia, mas ele perde a aula, por exemplo, que é baseada numa tecnologia de 100 anos atrás, mais de 100, né? Luz e giz é a coisa mais antiga do mundo aí, até os homens da caverna usavam. Vamos lá. Então, realizadas através de formas sociais, elas próprias conduzem à criação e o uso de objetos. Então, por que o celular ganhou uma dimensão sistêmica? Porque já havia essa falha na sociedade, já havia essa demanda. Quem criou essa demanda? A própria TV. Nós sabemos que o grande vilão da década de 80 e 90 era a TV que separava as famílias, não era o celular. Mas a TV criou o espaço, sim, para separar as famílias. Como também a vida urbana um dia já foi o vilão, porque na vida rural as pessoas tinham mais. Como a eletricidade também já foi. Então, se você pegar, é um conjunto de objetos que levou a ações que geraram demandas, que criaram outro objeto, e isso foi gerando consequências até nós chegarmos ao estado que nós estamos, certo? Puxa, mas a TV não separou a família já estava separada? Pode ser, ou pode não ser também. Mas o fato é o seguinte, só é introduzido objeto e só ganha dimensão tecnológica aquilo que beneficia o próprio sistema. Então vamos lá, passando aqui para as coisas seguintes, ele vai chegar lá no finalzinho do capítulo e vai dizer lá, vai afirmar lá, aqui, o espaço geográfico deve ser considerado como algo que participa igualmente da condição do social, do físico, um misto, um híbrido. Nesse sentido, há significações independentes dos objetos. Então, o próximo capítulo, a próxima aula é sobre isso. O sistema geográfico, o espaço geográfico é um misto. Então, antes nós só contemplávamos ou geografia humana, ou geografia física, ou geografia social e por aí vai. Havia uma compartimentação das geografias. O professor fala assim, não precisa disso. Se você criar um método eficaz para entender a realidade, você não vai compartimentar. Muito pelo contrário, você vai entender as coisas sistemicamente. Vamos lá. Vou pegar só um trechinho aqui para definir no final aqui. Aqui, foi uma parte que eu acabei pulando aqui. Então ele fala assim dos sistemas do espaço geográfico é um dado social. E quem participa desse dado social que os geólogos, na maioria dos casos, negligenciavam, e o professor vai retomar isso com uma brilhante. Outros meios de cristalização seriam a lei, que vem do passado e que se impõe no presente. Os costumes, a música, as obras de arte. Isso é toda uma enorme gama de relações entre os homens que permanecem e vigoram no presente, apesar de terem sido criadas no momento anterior. Então, todas essas ações, elas redundam e reforçam os objetos. Então a música foi criada lá atrás, por instrumentos diversos. Mas ela conseguiu, os homens, ou o homem, por meio da técnica, conseguiu concentrar isso num objeto técnico. Então a música, por exemplo, você pega o período da Idade Média, onde quem escutava a música? Só a nobreza. Só a nobreza. Então você tinha músicos individuais. Aí se criou uma coisa chamada orquestra. A orquestra era para o povão. Então o cara não tinha condições de ter uma música por cada instrumento, ele contratava uma série de pessoas, um maestro, e o maestro ia ali e fazia um show. Tipo, seria um show para povão. E depois isso foi sofisticando. O fato é que a música em si passou a ser um dado social, um momento de distração, de contemplação e por aí vai. E esse dado foi indo de tempo em tempo, sendo sofisticado por vários objetos técnicos, desde o instrumento musical até sim uma caixa de som, um celular e por aí vai. E ele passa assim a ter um poder expressivo de ideologia. Hoje nós sabemos, a música é ideológica. Não existe música que não seja ideológica. Toda música
vai trazer um pensamento, uma forma de interpretar a realidade. E é isso que nós vamos ver na próxima aula aí, chamados espaço híbrido. Muito bom, o professor Milton Santos, assim, ele conseguiu captar muitas das coisas da realidade. Isso porque não vê o nosso tempo. Tivesse vivido hoje, teria captado muito mais coisas ainda, porque hoje o que ele apontou estão muito nítidas. Então ficamos por aqui, aí 30 minutos de aula, ok? Não se esqueça, se você gostou da aula, coloque o like aí, gostei. Se não gostou da aula, também nos ajuda colocando o like não gostei, que isso é importante para sabermos a profundidade e o alcance das aulas aí, ok? Então a próxima aula nós vamos tratar aí o espaço geográfico híbrido, ok? Ficamos por aí, essa aula também vai estar disponível online. As próximas eu vou vender no pacote de aulas de todo o livro, são 15 aulas aí e vão estar contidas aí num pacotinho que eu vou fazer, ok? Então, até a próxima aula.